amigos e amigas, sejam bem-vindos ao Apostasia Pod. Com vocês, Tony Lima. E no episódio de hoje eu vou trazer essa matéria da revista Veja. Essa matéria que retrata uma investigação de um desvio de mais de 100 bilhões de dólares que a Igreja Mormon realizou. Dinheiro esse que seria destinado à caridade. Hoje nós vamos mudar o formato. Eu achei interessante experimentar e de repente, se der certo, eu acredito que eu deva continuar nesse formato. Bom, pessoal, essa matéria ela é de 2020, tá bom? Ela foi publicada, na verdade, em 2019, onde houve a denúncia, né, de dinheiros que era destinado à caridade, né, dinheiros de oferta de jejum, né, por exemplo. E ela foi atualizada em 2020 pela revista Veja. Por que eu faço questão de enfatizar isso? Porque muitas pessoas não viram isso, nem ficaram sabendo. E algumas até comentam que é fake news, isso, aquilo, outro, mas é aquela coisa, né? A Igreja Mormon, diante do seu poderosíssimo setor jurídico, com certeza, se essa matéria fosse uma fake, não estaria no ar agora em 2025, ok? Beleza, eu vou ler aqui a matéria para vocês, para que vocês possam ficar por dentro do que aconteceu. Líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foram denunciados à Receita Federal dos Estados Unidos por terem desviado cerca de 100 bilhões de dólares de doações destinadas à caridade para sustentar negócios lucrativos, valendo-se da isenção tributária reservada a organizações religiosas. A denúncia foi publicada pelo jornal The Washington Post, que teve acesso ao documento enviado ao fisco americano. Mais conhecida como Mormon, a igreja foi denunciada por um seguidor de 41 anos, David Nielsen, que trabalhou como gerente da divisão de investimentos da instituição, a companhia Ensign Peak Advisors, ou Advisors, tanto faz, até setembro passado. A empresa era registrada como organização religiosa sem fins lucrativos e estava, por isso, isenta de imposto sobre a renda em suas operações. Segundo o depoimento de Nielsen, a firma não atuava exclusivamente com propósitos caritativos. Embora o Post não tenha conseguido entrevistar David Nielsen, obteve de seu irmão Lars todos os documentos sobre o caso. Lars ajudara David a montar o processo, que deve resultar em uma ampla investigação da sede da Igreja Mormon em Salt Lake City, no estado de Utah. Depois de ver dezenas de bilhões em contribuições e em pontuações de ganhos de investimentos chegarem e de não ver nada para a caridade, entre parênteses, com exceção de 2 distribuições ilegais para firmas com fins lucrativos, ele, David, ficou muito abatido, e eu também, escreveu Lars Nielsen para o Post, que aqui é o The Washington Post. Conforme a queixa apresentada pelos irmãos Nielsen, a igreja arrecada cerca de 7 bilhões de dólares por ano de seus 15 mil seguidores. Na verdade, isso aqui são 15 milhões, né? A título de dízimo. Desse montante, 6 bilhões são usados nos custos operacionais e 1 bilhão de dólares é transferido para a Ensign. O documento informa que o portfólio da firma aumentou de 12 bilhões em 1997 para 100 bilhões em 2019 e que a companhia não desembolsou nenhum centavo em obras de caridade. O interessante é que nós temos, até publiquei aí um trecho de uma matéria no episódio anterior, onde o Oaks, né, uma matéria do Mais Fé, ele deixa claro que a igreja doava cerca de 40 milhões de dólares por ano. Então, isso até 2019. Né? Depois dessa matéria, ou seja, dessa denúncia, onde está essa matéria aqui,
eles começaram a transformar esses números, pular de 40 milhões para 1 bilhão, ou seja, teve um aumento muito significativo. E isso não aconteceu do nada, né? Ou seja, se não existisse essa denúncia que está aqui nessa matéria, talvez até hoje o esquema estivesse funcionando e a igreja estaria só ali, ó, dando umas migalhinhas, sendo que nós já sabemos, né, que o propósito da igreja não é de fato alimentar os famintos e necessitados, né? Não é o foco da igreja, né? Isso foi dito por um líder também, isso em 2022. Eu também já expus isso aí, se eu não me engano, no episódio anterior. Se você não viu, vai lá ver. Beleza, vamos continuar aqui com a matéria. Esse volume de recursos coloca a Ensign entre as companhias e entidades de caridades mais ricas dos Estados Unidos, mencionou Nielsen ao Post. Seus ativos superam os da Fundação Bill Gates, ou da Fundação Bill e Melinda Gates, e os da Universidade de Harvard. A queixa à Receita Federal Americana menciona uma declaração do presidente da Ensign, Roger Clark, de que os fundos gerenciados pela firma seriam usados na segunda vinda de Jesus Cristo. Uau! Mais de 1,4 bilhão de dólares desses fundos foram destinados em negócios como a reforma do shopping City Creek Center. E aqui finaliza a matéria. Gente, eu gostaria de mencionar aqui esse finalzinho da matéria, onde você vê que o presidente da Ensign, ele praticamente endossa o que a revista fala na matéria, né? De fato existiu desvio. Só que ele diz que esse dinheiro, né, desses fundos que eram gerenciados pela Ensign, eles seriam usados na segunda vinda de Jesus Cristo. Aí eu pergunto para você, para que raios Jesus Cristo vai querer dinheiro? Será que ele vai precisar comprar roupa nova? Será que ele vai precisar... Para que esse dinheiro? Na segunda vinda de Cristo, gente? Onde que o dinheiro se encaixa na segunda vinda de Cristo? Eu queria que você respondesse, ou me respondesse aí nos comentários. Onde se encaixa dinheiro na segunda vinda de Cristo? Para que as pessoas precisarão de dinheiro na segunda vinda de Cristo? Quiçá, ou pior, para que Cristo vai precisar de dinheiro na segunda vinda? É um mistério, hein? Só perguntando ao profeta, ele deve saber, né? Não, talvez Cristo ele deva fazer uns investimentos aí, né? Não sei. Mas é isso aí, meus amigos, minhas amigas. Eu vou ficando por aqui. Eu tô testando aí esse novo formato. Acho que vai ficar mais rápido o podcast, vai ficar mais eficiente, tá bom? Eu só queria finalizar agradecendo a vocês aí pela audiência aí, por ter chegado até aqui. E também gostaria de convidar a você a pensar, né? Às vezes você é induzido por um líder, né? Eu, como líder, eu induzi muitas pessoas a fazer doações no fundo de jejum. Muitas pessoas. E eu induzi as pessoas a serem generosas. E isso aí é ridículo demais, porque você vê uma pessoa que quer uma bênção de Deus, e aí na doutrina do mormonismo, pelo que é ensinado, a pessoa ela precisa, se ela quer algo tão assim, né, tão desejável como bênção, ela precisa jejuar, orar e jejuar, e é isso. Normalmente é assim, pelo menos o que a gente aprende dentro da Bíblia, né, dos ensinamentos verdadeiros de Jesus Cristo, é isso. E aqui a pessoa ela vai orar e jejuar para conseguir. Mas na igreja mórmon é diferente. Você tem que orar, você tem que jejuar, pagar uma oferta de jejum referente a 2 refeições que você deixou de consumir naquele dia, e você ainda precisa ser generoso em relação a essas ofertas. E aí, com base na sua oferta,
Aí sim é medido o nível da sua fé. E aí Jesus, o Deus do mormonismo, vai conceder uma bênção para você. Se por acaso você não conseguir essa bênção tão esperada, é porque você fraquejou na fé. Talvez você não foi generoso ou generosa o suficiente. Então você teria que dar mais dinheiro. É assim que funciona, gente. Infelizmente é assim que funciona. E aí, meus amigos, quando eu servia como bispo aqui, eu fui chamado por outros líderes, né, para me questionar por que a unidade que eu presidia, ela tinha um desenvolvimento muito baixo em relação a doações do fundo de jejum. A nossa unidade doava muito pouco. Por que será, né? Então eu, como bispo, nas entrevistas que eu tinha com as pessoas, eu me sentia muito mal em estar cobrando dinheiro das pessoas. Era ridículo demais. No início eu até comecei a fazer por uma questão de instrução, né, que faz parte do chamado, mas à medida com que eu fui fazendo isso, eu fui me sentindo muito mal. E esse sentimento, ele falou muito mais forte, né? Eu me sentia, na verdade, um cafajeste ali. E aí eu larguei de mão. Eu deixei de estar pressionando pessoas a fazer pagamentos e dinheiro e ser generoso em ofertas de jejum, até porque eu entendia que de fato não fazia parte de nenhuma forma de processo que envolva uma bênção de Deus, um centavo de dinheiro. Ok, meus amigos e amigas, muito obrigado, ótimo dia, ótima semana para todos e até a próxima. Tchau, tchau.